existe uma divisão da América inglesa entre as colônias do norte e as colônias do sul, a grosso modo, entendendo isso aí, que nós temos, isso aí é sacanagem, entendendo esse processo histórico, que a grosso modo nós temos aí essa divisão, né, diferença de organização. As colônias do centro e do norte e as colônias do sul. Geralmente as colônias do centro e do norte, o centro ele é um misto, mas ele tem muitas características até mais das colônias do norte. Nós temos um processo de média e pequena propriedade, então nós estamos falando aí principalmente de um minifúndio. Nós temos uma produção manufatureira muito grande e nós temos um processo de povoamento onde não se utiliza mão de obra escrava. Diferente das colônias do sul, que se utiliza a mão de obra escrava, se utiliza a monocultura, que é o cultivo de uma cultura só, e nós temos também o latifúndio, né, que são as grandes propriedades de terra. Se parece mais com o processo na América Portuguesa, aqui do Brasil. No norte, não. No norte nós temos uma diversidade de culturas, a famosa policultura. Só que o que as pessoas não entendem as pessoas às vezes acham que o norte, por ser uma colônia de povoamento, o norte não escravizava por uma questão humanitária. E não, era por uma questão de foco em sua organização. Era uma questão de... Eu sei que lá nós tivemos também, nas colônias do norte, nós tivemos muitos fugitivos religiosos da América, da Inglaterra, só que existe um foco de organização aí. Vocês vão entender isso. Porque as colônias do norte começaram a ter um desenvolvimento muito bom, de acordo com a sua manufatura, com a policultura, com a pequena e média propriedade. E aí o dinheiro começou a crescer nas colônias do norte. E para poder expandir os seus negócios, era muito comum mesmo, que comerciantes do norte dos Estados Unidos, né, do atual Estados Unidos, eles desciam para o que a gente conhece de Antilhas, né, que seria o Caribe, né, as colônias ali que existiam no Mar do Caribe, sejam elas colônias britânicas, espanholas, francesas, holandesas. E lá eles faziam comércio de muitas coisas que eles obtinham dessa famosa policultura ou de várias culturas, né? Então eles entregavam várias coisas que eles tinham do norte para as Antilhas e também levavam peixe, também levavam gado, né? A carne para as Antilhas. E de lá eles faziam esse comércio, eles ficavam muito também, eles levavam de volta para as colônias do norte muito o açúcar e o melaço, que serviam para eles, que eles tinham uma carência disso no norte, serviam para eles consumirem. Só que não era só para consumir. Do melaço, basicamente, as colônias do norte, os comerciantes, eles propunham com que fizessem o rum, a bebida, o rum. E esse rum, ele vai dar início ao processo do comércio triangular aí da América do Norte, porque eles costumavam, os grandes comerciantes pegavam esse rum, que eles faziam do melaço, que eles pegavam lá nas Antilhas, com essas trocas comerciais, e levavam para a costa oeste africana. Da costa oeste africana, eles tinham relações com traficantes de pessoas, negociantes de escravos, muitos deles que eram mesmo nativos da costa oeste africana, e lá eles faziam a troca do rum para poder adquirir escravos. Então são colonos comerciantes muito do norte fazendo isso, e eles conseguiam fazer essa relação de troca. E esses escravos que eles adquiriam na costa oeste africana, eles levavam de volta para as Antilhas, e das Antilhas, muitos deles abasteciam as colônias britânicas do sul. Então, vocês estão percebendo que as colônias do norte, não há um lado necessariamente, pelo menos do ponto de vista econômico dos comerciantes, um lado humanitário em relação à não escravidão dos africanos, porque, principalmente no ponto de vista econômico dos comerciantes, eles lucravam sim com o comércio de escravos.
com essa troca inicial que a gente falou aí do melaço, que eles faziam o rum e depois trocavam na costa oeste africana, levavam para as Antilhas, distribuíam, né, como venda esses escravos, essas pessoas que eram compradas na África, e muitos deles abasteciam as colônias do sul dos Estados Unidos. Então é um comércio triangular que tinha como proposta, o ponto inicial, feitos pela própria América, as colônias do norte, central e do norte, na verdade. Olha só para vocês verem que coisa de louco a gente pensar assim, certo? Então, está aí um processo de comércio triangular da América do Norte. Portugal e Espanha também fizeram seus comércios triangulares. Vamos dar um exemplo aqui de Portugal. Que aqui do Brasil se cultivava cana-de-açúcar, nós tínhamos o tabaco. Esses produtos, a gente sabe que eles eram levados para a Europa, para serem vendidos na Europa. A Europa tinha uma carência muito grande de açúcar, certo? Mas muito do que ia para a Europa, depois Portugal, através de seus comerciantes, levava também para a África para poder fazer a troca comercial com também traficantes de escravos na costa. Novo XPS 13. Cada detalhe importa. Costa oeste africana. E boa parte vinha também para o Brasil. Então, é um comércio triangular que agora sai do Brasil, passa para Portugal, os produtos, principalmente o tabaco e a cana-de-açúcar. De lá, eles vendem na Europa, mas também uma parte é utilizada para poder comprar escravos na África para poder alimentar também aqui as grandes fazendas, as fazendas monocultoras brasileiras, aqui, principalmente aí no processo de capitanias hereditárias, depois no governo geral. Uma diferença que vale notar aqui, que eu acho interessante notar, é que pelo comércio o britânico, que a gente falou aqui das Américas, britânico não, das colônias do norte, né, das 13 colônias, a parte do norte que faz esse primeiro que a gente falou aqui, vocês reparem que não há uma passagem pela Europa. O triângulo é um pouco diferente do triângulo da América Portuguesa, porque inicialmente a própria Inglaterra ela não se opôs a esse processo. A própria Inglaterra não interferiu nesse processo. Então não havia produtos necessariamente que eram levados para a Inglaterra. Então era da América do Norte que saía direto para a costa oeste africana. Então reparem, eu vou deixar um gráfico para vocês. Vocês podem perceber aí, para fazer uma comparação, esse gráfico é interessante porque nós temos aí um gráfico que fala sobre o comércio, o tráfico de escravos da África para a América. Vocês podem reparar que o Brasil ele é muito grande, os escravos africanos que vieram para o Brasil, mas em determinado momento ele perde para as colônias britânicas. Vocês podem reparar. O Brasil ele consegue ter um crescimento muito grande, se vocês estão vendo aí, principalmente no século XVIII, né, no início do século XVIII e no meio do século XVIII, que é o período do auge da mineração. Então o Brasil ele utilizou muito de mão de obra africana. Mas reparem o quanto que a América do Norte se manteve no topo, principalmente aí nos períodos, aí em grande parte dos períodos, principalmente aí no último, ela se manteve no topo com o comércio, o tráfico negreiro, né? Gente, deu para entender o que é o comércio triangular? Não é difícil. Professora Tânia começou hoje com esse vídeo porque como poucos alunos enviaram o dever de ontem, quem só enviou foram a Manuela, a Marcela e a Amanda, né? Então tem aluno aqui que já perdeu comigo 1,2 no dever. Quando perde no dever, vai perder também no CHI, né? Porque se não fez dever, não tem interação na aula, tá? Então vamos lá. Amanda, por gentileza, leia primeiro a pergunta. Enquanto isso, eu vou colocar o livro para vocês. Pode começar. Leia o texto a seguir. E, em sua maior parte, o continente africano só aparece como tema marginal aos processos históricos europeus e ou americanos. Tráfico negreiro e comércio triangular, imperialismo, descolonização e guerra fria. Um tratamento secundário, que revela e reforça uma visão eurocêntrica da história. Explica a crítica presente. Um minutinho, Amanda. Tudo isso que ela leu reforça que nós temos pouco conhecimento sobre a história da África. Quando é que a gente lembra da África?
quando a gente fala de tráfico de negros para o Brasil, quando a gente fala de comércio triangular, quando a gente vai falar lá na frente, quando vocês vão estudar com outro professor sobre a Guerra Fria. Então, tudo isso é para a gente perceber que há um processo de eurocentrismo. Eles valorizavam demais todo o processo europeu e excluía, no caso, o pessoal da África. Não só da África, da América em outros momentos e da Ásia em outros momentos. Amanda, pode continuar e ler sua resposta. Explique a crítica presente no texto no que se refere à história da África. O texto está falando que a história da África, durante muito tempo, só foi vista a partir da sua relação com os povos europeus, como se esse continente só existisse a partir de suas relações com a Europa. E Marcela? Faz crítica a essa desvalorização da história da África, a essa visão eurocêntrica. Critica que a história da África e de seus povos é pouco conhecida, já que os acontecimentos europeus e americanos relacionados à África é bastante conhecido, e que muitas pessoas, quando pensam na África, lembram da escravidão e outros fatos europeus, e não sabem da história do continente. Uma história fantástica e que merece ser mais valorizada. Tudo bem. Heitor? Oi. Leia a sua, você disse que fez. Vou ler. Eu aguardo. A gente acha que a África só tem gente negra e pobreza. As pessoas têm uma visão errada da África. Tem muito errada, né? Só um minuto. Mais alguém fez e não postou? Eu fiz, professora. Quem fez? Mariana Miak? Isso. Por favor, leia. O texto faz uma crítica sobre uma visão estereotipada em que as pessoas brancas são superiores às pessoas negras, sendo as pessoas negras sempre relacionadas a coisas ruins. Ruins. Mais alguém fez? Tá. Então, vou considerar da Mariana metade, do Heitor metade, das outras duas total e dos outros nada, né? Infelizmente. Vamos lá. Vocês podem agora ler a questão 10 e tentar fazer. Eu vou dar 5 minutinhos e volto nela com vocês. Não deu conta, não entendeu, mas tenha boa vontade de ler e tentar.
Vocês deverão consultar a página 72. Nos 2 últimos parágrafos da página 72, vocês conseguirão organizar as respostas. Na questão 10, está pedindo para falar sobre a visão de outros povos a respeito da África na Idade Média e início da Moderna e depois do século XIX. Então, na primeira parte, vocês deverão colocar, simplesmente isso. Durante a Idade Média, as visões estereotipadas da África associada a um continente de animais e de população fantásticos, né? Depois, na outra parte, vocês vão colocar essa parte que não tem uma pegada religiosa, mas tem uma pegada científica que fala do darwinismo, que é uma evolução. Só que Charles Darwin não falou nada disso. Isso é o povo que fez uma interpretação errada da situação. Quem não fez, faz uma chave aqui, e coloca aqui assim, questão 10. Vocês já fizeram prova hoje? Último horário? Não, hoje não tem prova, não. Ah, que bom. Vamos lá. Continuando. O professor agora vai passar para essa parte. África sobre outras perspectivas e outras fontes. Antes disso, a tia Tânia vai ligar esse QR Code. Vamos ver. Je m'en vais vous raconter cette petite histoire. Ele vai contar pra gente essa pequena história. Cette histoire qui est l'histoire d'un voyageur. Essa história que é a história de um viajante. Un voyageur qui voyageait avec une gourde d'eau sur lui. Um viajante que viajava junto com um cantil de água. Avec un petit sac de quoi manger. E com um saco pequeno com algumas coisas para comer. Fatigué de voyager. Ele estava um pouco cansado da viagem. Ele sentou à sombra de uma árvore. E ele esperou. Attends. E ele ficou lá, Et le soleil passe. esperando o sol se pôr. Et pendant ce temps, E durante esse tempo, il voit un peu au loin ele viu, vindo ao longe, un être. um ser. Un être pas comme les autres. Um ser não como os outros. Il était beau, Era um ser bonito, bonito, bien habillé. bem vestido. Il était des fois si beau et bien Era habillé tão bonito e estava tão bem vestido qu'on savait que c'était lui la riche. que sabia de longe, dava para ver que era a riqueza. Il arrive E
chegou, salut le voyageur. cumprimentou o viajante Et il lui demande, e pediu: j'ai soif, est-ce que vous avez de l'eau à me donner à boire? eu estou com sede, será que você tem um pouco de água para me dar? Et le voyageur demande, qui est-vous? E o viajante perguntou: mas você é quem? Je suis la richesse. Eu sou a riqueza. Je peux tout acheter. Eu posso comprar o que eu quiser. Le voyageur dit, ah bon? E o viajante falou: é? Avec vous, vous ne pouvez pas acheter mon eau. Ah, mas a minha água você não pode comprar. Mon eau n'est pas faite pour la richesse. A minha água não é feita para riqueza. Va-t'en. Pode ir embora. La richesse, c'est pas cher, sans pas. E a riqueza ficou bem contrariada e foi embora. Le voyageur était assis O viajante continuou sentado et au loin, e, ao longe, il voit arriver un autre être. ele viu outro ser se aproximando. Ce dernier, Esse último il était beau, era um ser bonito, aussi très beau, também muito bonito, très coloré, muito colorido, très petit. muito em paz. Il arrive, O ser chegou mais il se perto présente lui-même. e ele se apresentou. Je suis le paradis, tu peux me donner de l'eau à boire? Eu sou o paraíso, você pode me dar um pouco de água para beber? Le voyageur dit, le paradis. E o viajante falou: você é o paraíso? Le paradis, O paraíso? mon nom n'est pas fait pour le paradis. A minha água não é feita para o paraíso. Le paradis lui répond, E o paraíso respondeu: on se rencontre là. a gente vai se encontrar. Je ne sais pas que tout le monde prie partout dans ce cercle pour moi. Você não sabe que no mundo inteiro as pessoas rezam por mim? On se dira, A gente vai se encontrar. et le paradis s'en va. E o paraíso foi embora. Là, le paradis est parti. Quando o paraíso foi embora, Au loin, ao longe, le paysan voyageur est assis. o viajante, calmo, sentado, Il voit arriver au loin ele viu vindo un autre être. um outro ser. Il était grand, Ser grande, fort, forte, fort. muito forte. Il arrive avec une voix forte. Chegou com uma voz forte. Tu me donnes ton nom à boire? Me dá a sua água para Je beber. suis le pouvoir. Eu sou o poder. J'ai fait tout avec tout le pouvoir. Eu posso pegar tudo que eu quiser com poder. Le voyageur me regarde avec calme. O viajante olhou para o poder com calma e disse: J'ai le pouvoir. você é o poder. Je le vois. Estou vendo. Mais mon nom n'est pas fait pour le pouvoir ni pour la force. Va-t'en. Mas a minha água não é feita nem para o poder nem para a força. Pode ir embora. Le pouvoir était frustré, il est parti. O poder ficou frustrado e foi Il embora. a dit non, on se verra. Mas o poder deixou a última palavra. A gente ainda vai se encontrar. Le voyageur toujours assis là. E o viajante continuou sentado. Cette fois-ci au loin, Dessa vez, ao longe, il voit arriver un être. ele viu um ser se C'était aproximando, rouge, que era vermelho. rouge, si Vermelho. rouge, Tão vermelho qu'on voyait le feu qui sortait de partout de lui. que a gente viu fogo saindo por todos os lados desse ser. Il était tellement si chaud, si brûlant, Ele era tão quente, queimava tanto, que même le soleil avait peur de lui. que até o sol tinha medo dele. Et il arrive auprès du E voyageur ele chegou perto do et viajante il se présente lui-même. e se apresentou assim: Je suis l'enfer, eu sou o inferno, je brûle tout, eu queimo tudo, j'ai soif. eu tô com sede, Donne-moi de ton eau. me dá a sua água. Le voyageur me regarde avec O calme. viajante olhou para ele com calma: C'est toi l'enfer, ah, você é o inferno, c'est toi l'enfer. você é o inferno. Enfer, Inferno, tu n'auras pas de mon eau. você Va-t'en. não vai ter a minha água, pode ir embora. L'enfer se fâcha. E o inferno ficou bravo. Personne ne peut m'échapper. Ninguém podia escapar dele. Le voyageur, on verra. E o viajante falou: a gente vai ver. L'enfer s'en va. E o inferno foi embora. Et le voyageur reste là. E o viajante continua ali. Quelques instants après, Alguns instantes le depois, voyageur entend une petite voix. o viajante ouviu uma voz Une voix qui pequena, venait de on ne sait pas où sur la terre. uma voz que vinha de algum lugar do chão. J'ai soif, Eu tô com sede, j'ai soif. eu tô com sede. Le voyageur cherche et trouve un petit être. E o viajante procurou e achou um ser Qui pequeno. êtes-vous? Quem é você? Et la petite voix répond, je suis la cause. E a voz pequenininha respondeu: eu sou a La causa. cause, A causa? vous pouvez boire de mon eau. Você pode beber a minha água. Et le voyageur donna de l'eau à boire à la E cause. o viajante deu a sua água para a causa beber. Et la cause lui dit, E a causa disse: vous pouvez m'expliquer quelque chose? será que você pode me explicar uma coisa? Vous avez-vous refusé de donner à boire aux autres? Por que você recusou de dar a sua água para os outros? Le voyageur répond, c'est simple. E o viajante respondeu: é simples. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de vie. não existe vida. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas d'enfer. não tem inferno. Sans vous la cause, Sem il você, causa, n'y a pas de paradis. não tem paraíso. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de richesse. não tem riqueza. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de pouvoir. não tem poder. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a absolument rien. não existe nada. Et c'est cette cause, E é essa causa, quelle qu'elle soit que sa petitesse, mesmo com toda a sua pequenez, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. é essa causa que nos reúne Et aqui c'est hoje. cette cause E é essa causa qu'on ne doit jamais oublier. que a gente nunca deve esquecer, Sans elle, porque sem ela, personne ne sera là. ninguém estaria aqui hoje. Nale, 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 manaka, nale, 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 nale.
respeito à arte elástica. Essa pessoa que fez esse vídeo com esse instrumento musical é um griote. O que é um griote? Um griote é um contador de história. Desde a África antiga, bem antiga, eles já tinham os griotes. E hoje tem escolas que formam os griotes. E o que são os griotes? São contadores de história. Quando não tinha uma formação acadêmica, quando não tinha lá saber ler e escrever ao alcance de todas as pessoas, existiam os griotes, que sempre contavam histórias, tipo fábulas para nós, e que deixava uma mensagem positiva, uma mensagem de aprendizado. Então, na África, nós temos a figura do griote como muito importante. Pode começar, Daniel, a leitura. Página 75. A Tânia vai começar até o Daniel se organizar. No final... Eu estava mutado, por favor, Daniel. No final do século XX e início do século XXI, o avanço dos estudos históricos permitiu que as noções equivocadas ao respeito da África fossem desmentidas. Tal avanço tornou possível o reconhecimento da riqueza da cultura, da sociedade e dos povos africanos. No caso do Brasil, por exemplo, a história da África passou a ser tema obrigatório nas escolas e nos livros didáticos, fator que colabora com essa transformação. A utilização de novas fontes, não apenas as escritas, revelou a realidade africana para além das visões parciais que existiam até então. Dessa forma, o continente começou a ser visto não apenas sob a ótica eurocêntrica, que por muito tempo contemplou a África como um símbolo do atraso e da miséria, mas como um lugar compreendido a partir de sua própria história. Estudos linguísticos, por exemplo, demonstraram a variedade das formas de escritas existentes entre os povos do continente, os quais foram, por muito tempo, considerados ágrafos. Portanto, a escrita dos africanos vai desde a antiguidade, além dos famosos hieroglifos egípcios. Apesar de conhecer a escrita, vários desses povos transmitiam suas tradições e histórias de forma oral. Até hoje, muito do que se conhece sobre a África ainda é transmitido por contadores de histórias, que repassam para as futuras gerações todo o conhecimento adquirido com os antepassados. Tais contadores de história, conhecidos por griotes ou griots, e, no passado, devido à sua grande importância de seu papel, eram nomeados conselheiros dos nobres de alguns reinos. Atualmente, são pessoas bastante respeitadas por diversos grupos sociais do continente. Aqui temos a visão de alguns griotes. Vale ressaltar que as modalidades oral e escrita, apesar de diferentes, não são superiores uma à outra. Ambas possuem cada uma à sua maneira, as suas vantagens. A escrita, por exemplo, tem maior capacidade de preservação, o que vai facilitar o trabalho dos historiadores. A fonte oral, por sua vez, contribui para o fortalecimento da memória local e dos laços identitários de um povo. Agora nós vamos passar para a próxima página, que é a página 77. Pode começar, por favor, Mariana Lourenção. Primeiro, vocês vão observar a imagem e o portador de texto. Nós temos aqui várias rainhas de vários países. Por exemplo, essa aqui, ó, Costa Rica. Essa aqui, ó, Chile, né? E várias outras. Observe que essa aqui era do ano anterior, porque ela está com coroa. E essa é a que foi coroada. E ela é preta. Esse é o detalhe da reportagem. Pode começar, Mariana.
Sul-africana coroada Miss Universo 2019 fala contra racismo. A sul-africana Zosibini Tunzi venceu neste domingo o Miss Universo 2019 em evento realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, com 88 candidatas. Ao receber a coroa, fez declarações contra o preconceito, o racismo e o machismo. É uma honra absoluta representar como negra e africana a inclusão e a diversidade. Tunzi é a terceira sul-africana a levar o título após a vitória de Demi Lee e Neil Peters, 2017, e Margaret Gardiner, 1978. Ela também é a primeira negra a vencer o concurso desde 2011, quando Leila Lopes, de Angola, ganhou no Brasil. Tunzi falou sobre as dificuldades de as mulheres negras de se verem bonitas. A sociedade foi programada durante muito tempo para não ver a beleza de maneira negra, mas agora estamos entrando em um tempo em que finalmente as mulheres, como eu, podem saber que somos bonitas. Nós sabemos que isso tem melhorado, assim, rapidamente, graças a Deus. Né? Nós temos hoje muitas mulheres e muitos homens que mostram a beleza negra pelo mundo. São modelos. Né? Hoje, por exemplo, a pessoa negra, ela se sente capaz de mostrar, de desfilar com o seu cabelo afro. Antes, não. As mulheres que tinham cabelo afro, eles estavam amarrados ou eles estavam alisados, né? Com escova ou com prancha ou com produto. Então, assim, elas não se sentiam à vontade para mostrar seus cabelos. Elas tinham vergonha. Hoje não, a mulher afro, inclusive no Brasil nós temos milhares delas, de homens também, e que eles se propõem a assumir que são bonitos daquela forma. Né? Então nós temos belezas e mais belezas pretas por todo o mundo. Por favor, Manuela. Os povos africanos no Brasil. A expansão marítima contribuiu para o crescimento do comércio de escravizados. A colonização portuguesa na América favoreceu o tráfico transatlântico. Os africanos desembarcaram aqui na condição de escravizados, sendo a mão de obra que ergueria e sustentaria o Brasil durante séculos. No entanto, além de ceder sua força de trabalho, os africanos deixaram no Brasil, cada um à sua maneira, traços de sua cultura. Tais traços foram fundamentais para a formação da identidade do que hoje chamamos de povo brasileiro. Em outras palavras, não podemos falar em cultura brasileira sem considerarmos as heranças africanas nela presentes. A maioria das pessoas gostam de viajar, né? A maioria. E um dos destinos das pessoas brasileiras é a região de Salvador. Muitas e muitas pessoas adoram viajar para aquele local. Por quê? Porque o pessoal de lá sabe acolher todos que se propuserem a ir para lá, ou para morar, ou para visitar, turismo no caso. Eles gostam muito de receber, eles têm um carisma muito grande, né? E nós sabemos que depois da África, o local onde mais existe afrodescendentes é Salvador. E nós sabemos também que eles têm uma culinária que nos influenciou e nos influencia. Danças folclóricas também, que nos influenciou e nos influencia. Por favor, pode continuar a leitura. O Nicolas. Se ele conseguir, por favor. Ele consegue? Consegue, Nicolas? Acho que não consegue. Então, vamos lá. Vamos lá, você, Heitor. A culinária... A culinária, como o acarajé e o vatapá, os temperos, azeite de dendê, pimentas, as danças e os ritmos samba, jongo
e congado. As celebrações religiosas, candomblé, além de muitas palavras existentes apenas no português do Brasil, moleque, cachimbo, batuque, cafuné, fazem parte do cotidiano brasileiro, mostrando a contribuição dos povos africanos na formação cultural e associação brasileira. Tá bom, obrigada. É muito comum, por exemplo, vermos em Salvador as famosas baianas do acarajé, que preparam a comida na rua diante de seus compradores. Trata-se de uma prática que veio da região de Benin, em Nigéria,